Aqui no meu canal. Quem tem o grande prazer de vos cumprimentar é o presbítero Gilvaí de Oliveira, e eu desejo que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, console o teu coração. Nesta tarde, meu amado, eu estou gravando esse vídeo aqui numa tarde. Nós iremos falar sobre um tema que já faz parte aí do nosso repertório. Este tema existe realmente vida extraterrestre? Veja bem, nós não estamos afirmando, é uma interrogação. E este tema ele faz parte de uma série de vídeos que nós já temos aí no YouTube, como por exemplo, mesmo tema, existe realmente vida extraterrestre? A questão das pirâmides, quem construiu as pirâmides do Egito e espalhadas pelo mundo, os sumérios e o legado sumério, o conhecimento dos sumérios, os dogons. Por último, nós gravamos aí a dimensão universal. A dimensão universal, ela demonstra que não há probabilidade nenhuma de existir vida somente aqui neste planeta. Hoje, nós vamos gravar um vídeo, tem como tema a era moderna dos discos voadores. Anteriormente, existe realmente vida extraterrestre? A era moderna dos discos voadores. Através desse assunto, nós queremos demonstrar a existência, a probabilidade da existência da vida extraterrestre, da vida fora do planeta Terra. Por último, nós estaremos gravando, meu amado, vocês devem aguardar, a Noite dos Discos Voadores no Brasil. Antes de nós iniciarmos o conteúdo, abordando o conteúdo que nós queremos realmente abordar, falando sobre a era moderna dos discos voadores, eu gostaria que você visse um pouquinho desse vídeo aqui. Presta atenção. Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século XVII. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens, fraude, mas consideram que 20% são mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há 4 meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. Aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos. E insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. We may no longer be alone in the universe. Disse Matt Montague, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há 3 semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Então, como você está vendo aí, meu amado, esse assunto ele já é amplamente discutido pelos as grandes mentes que estão abordando esse conteúdo sobre a questão da existência ou não da vida extraterrestre.
A era moderna dos discos voadores, meu amado, começou com esse cidadão que você está vendo aí no vídeo, onde eu estou passando o mouse, chamado Kenneth Arnold. E foi ele que iniciou no ano de 1947, para sermos mais específicos, no mês de junho de 1947, ele começou, teve alguns avistamentos, e esses avistamentos veio à tona e começou-se a chamada então era moderna dos discos voadores. Por conseguinte, nós sabemos que com o passar do tempo já se descobriu, já se detectou, já se investigou, já se documentou, já se fotografou, já se filmou uma série de gamas de ocorrências relacionadas a esses fenômenos OVNI. E esses avistamentos que as pessoas têm presenciado, os pousos, as abduções, elas têm causado traumas, sequelas psicológicas nessas testemunhas. Mas de uma determinada forma, esse fenômeno ele surgiu a partir, ou seja, começou a ser questionado, a verdade é essa, começou a ser questionado com mais eficácia a partir do ano de 1947, após a Segunda Guerra Mundial, com esse cidadão que você está contemplando aí, chamado Kenneth Arnold. Pois bem, meu amado, só que esse fenômeno, ele não é novo, não. Você pode estar pensando que o fenômeno dos discos voadores é um fenômeno novo, mas não é. É um fenômeno muito antigo, ele vem desde a antiguidade e nós realizamos uma pesquisa e vamos estar expondo isso para você aqui neste vídeo, para que você reflita e contemple. Por exemplo, nós temos aqui essa imagem do Egito Antigo. Será que aliens visitaram o Egito Antigo? Então, o Egito Antigo, a construção das pirâmides, até te aconselho a estar vendo aí o nosso vídeo sobre as pirâmides do Egito Antigo. Existe realmente vida extraterrestre? E a questão das pirâmides de Kelpis, Kefren e Miquerinos. Mas nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas no Egito Antigo havia a presença de aliens, de discos voadores, de deuses. Nesse período da antiguidade não se chamava discos voadores, se chamava deuses, deuses que viajavam pelos céus, deuses que viajavam em discos alados ou em barcos voadores. E no Egito Antigo nós tivemos esse fenômeno também por um longo tempo, por muito tempo. Você pode estar pesquisando, você pode estar vendo, você pode estar abordando esse conteúdo, porque ele faz parte dessa situação. Também, meu amado, nós temos na China Antiga, nós temos, a China é o país do chamado dragão, o dragão voador. Então, na China Antiga havia toda uma crença, todo um questionamento sobre o dragão, sobre essa questão do dragão que voava nos céus da China, que soltava fogo pela boca, e faz parte de um sistema que ficou conhecido como mitologia, de um sistema mitológico. Então é muito importante você saber dessa história. Será que realmente era dragão voador, era um dragão que voava? Ou os chineses da antiguidade, eles não estavam vendo um outro objeto, como você está contemplando aí? Veja, anteriormente o dragão, nós temos duas imagens desses dragões que voavam, porque faz parte de uma mitologia. Mas será que é isso mesmo que os chineses contemplavam? Ou eles não sabiam expor aquilo que eles estavam vendo? Será que eles não estavam vendo um objeto voador que realmente lançava fogo e eles pensavam que era um dragão voador? Nem sempre o que foi tido como mitologia deve ser visto e entendido como mitologia. Então nós temos aí, nós abordamos no Egito Antigo, nós abordamos a China Antiga, não vamos abordar a questão da América, mas tem também essa questão na América, tem também essa questão dentro das Escrituras, dentro da Bíblia. Nós não queremos abordar aqui essa questão dentro da Bíblia, pelo menos nesse vídeo. Também na China, meus amados, na China teve os chamados Vimanas, as Vimanas lá na Índia.
na Índia Antiga, os chamados Vimana, os Vimanas. O que eram os Vimanas? Os Vimanas eram veículos que hoje nós chamamos de OVNIs, que tinham a capacidade de se deslocar a grandes velocidades na atmosfera, na água e no espaço. Havia vários tipos de Vimanas. Existiam na antiguidade há milhares de anos e de certo foram criados por civilizações superiores à nossa, em conhecimentos científicos e tecnológicos avançadíssimos, porque já eram referidos nos Vedas ou textos hindus mais antigos que a própria Bíblia. De acordo com os textos antigos, esse povo utilizava-se de máquinas voadoras que eram chamadas de Vimanas. Eles voavam na velocidade do vento e produziam sons melodiosos. Decolavam verticalmente e podiam pairar no ar como um helicóptero. Os Vimanas operavam no ar, na terra e no mar. Nós não temos, nós seres humanos hoje, com toda a nossa tecnologia que nós não temos condição de criar um aparelho que opere ao mesmo tempo na terra, no mar e no ar. Tudo ao mesmo tempo. Nós não temos esse tipo de tecnologia, esse tipo de condição. Mas na Índia Antiga, os Vimanas já operavam. E esses Vimanas é o que nós chamamos hoje de OVNIs, objetos voadores não identificados. Isso tem uma gama de a palavra seria objetos que você pode estar pesquisando, de conteúdos, de livros, que faz referência a esse conteúdo dos Vimanas lá na Índia Antiga. Por que nós estamos abordando esse conteúdo e falando desse assunto relacionado a essa questão no Egito Antigo, na China Antiga, na Índia Antiga? Porque a mitologia foi tido como mitologia, como algo mitológico, eventos do passado, como por exemplo, deuses que voavam em barcos que se deslocavam, como você está vendo nesta imagem aqui, ó, um barco que se desloca pelo céu voando. Parece até algo moderno, mas havia toda essa crença, carruagens de fogo, cavalos de fogo ou aves que levavam pessoas ou deuses para o céu, como você está vendo aqui, ó, cavalos de fogo, uma carruagem de fogo que está subindo aos céus. Então isso ficou dentro do campo da mitologia, Será que era isso mesmo que esse povo da antiguidade contemplava? Ou tem algo oculto, tem algo ainda que precisa ser desvendado, que precisa ser desbravado, algo que ainda não foi mencionado? Ou eles estavam vendo outra coisa, como por exemplo, isso também faz parte da Índia Antiga, será que eles não estavam vendo um objeto desta natureza, uma grande nave espacial, em formato de disco, de charuto, ou seja como for? Se eles estavam contemplando isso e não sabiam descrever, porque não conheciam, porque não tinha esse tipo de linguagem. E aí ficou dentro do nosso campo de conhecimento como sendo algo mitológico, como dentro da mitologia. E ninguém se aprofundou para estar pesquisando, para estar abordando, para estar questionando esse tipo de coisa. Então nós estamos vendo, meu amado, que o fenômeno discos voadores da era moderna tem um início lá nos primórdios da humanidade, no Egito, na China, na Índia, na América, em Israel, na Palestina, e sem mencionar aqui a Mesopotâmia, que você pode estar vendo no nosso vídeo, chamado os Sumérios, se existe realmente vida extraterrestre, abordando a questão dos Sumérios. Pois bem, vamos dando continuidade aqui. Um livro, um poema mitológico lá da Índia Antiga, chamado Mahabharata. Esse Mahabharata, como você está contemplando aí, e você tem aqui imagens de objetos que pode estar identificando um objeto voador que se desloca pelo espaço, uma grande ave que está conduzindo pessoas numa carruagem para os céus, faz parte da mitologia. Então este poema épico da Índia Antiga é mais volumoso que a própria Bíblia e tem mais de 5.000 anos. Nele estão escritas histórias intrigantes, como a das Vimanas, ou dos Vimanas, que eram máquinas voadoras movidas a mercúrio e forte vento propulsor, teriam navegado a grandes alturas. Então isso faz parte da mitologia? Será que o que era mitologia não precisa ser revisto?
Nós estamos vendo que o que é novo não é tão novo. Não é tão novo como se pensa. Está exposto, está antigo aí e nós podemos estar abordando. Bom, pois bem, quando estamos falando desse assunto de naves espaciais ou era moderna de discos voadores, não podemos deixar de mencionar a questão da Segunda Guerra Mundial, como você está vendo aí, o deslocamento de soldados, a batalha de campo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela teve o seu início em 1939 e o seu final em 1945. A Segunda Guerra Mundial, ela teve 6 anos e mais de 50 milhões de pessoas que foram mortas nessa Segunda Guerra Mundial. Formou-se 2 blocos de países, o bloco dos aliados e o bloco do eixo, encabeçado o bloco do eixo pela Alemanha e o bloco dos aliados encabeçado pela Inglaterra. Não é uma aula de história que nós queremos falar aqui, não é um vídeo sobre história, mas é só uma pincelada para nós entendermos o que significou essa questão da Segunda Guerra Mundial e dos OVNIs que nós queremos abordar aqui, porque às vezes a gente pensa e a história tida como oficial, ela não aborda esses assuntos. Esses assuntos, eles ficam bem no emaranhado da história, no oculto, no escondido, que é para ninguém perceber, é para ninguém ver o que foi realmente que aconteceu, ou se é que aconteceu. Pois bem, durante a Segunda Guerra Mundial, durante as batalhas aéreas, surgiu um fenômeno chamado Foo Fighter. Esses fenômenos chamados Foo Fighter eram os aviões, enquanto eles se deslocavam, eles passaram a ser seguidos por bolas de fogo que voavam na mesma velocidade dos aviões ou até maiores velocidades que os próprios aviões. Você está vendo aqui essas imagens de aviões da Segunda Guerra Mundial e essas bolas de fogo que estão seguindo esses aviões. E eles vinham como que ia bater e de repente elas se desviavam. Ficou tido como sendo caças de fogo. A tradução lá dessa palavra Foo Fighter ficou sendo como caças de fogo. Posteriormente, após a guerra, se pensava, ou até mesmo durante a guerra, se pensava que eram armas do inimigo, que eram as armas secretas de Hitler. Os aliados pensavam que eram armas secretas do bloco do eixo, encabeçada por Hitler, a Alemanha, etc. e tal, que estava desenvolvendo um tipo de arma que eles desconheciam e que essas armas iriam destruí-los. Só que, quando a guerra terminou, se foi averiguar isso aí, se foi fazer uma pesquisa mais aprofundada e se percebeu que os alemães também, que Hitler e o seu bloco do eixo, eles também estavam com medo, eles também tinham medo dessa questão desses Foo Fighters, desses caças de fogo, e pensava também que era coisa do inimigo, do bloco dos aliados. Então você vê que esse fenômeno, ele teve uma eminência, ele teve uma eficácia enorme durante o período da chamada Segunda Guerra Mundial. E isso não é abordado pela história oficial, ou quando é abordado por um grupo de ufólogos, coisa dessa natureza, para que o assunto não venha à tona e as pessoas não venham a conhecer. Pois bem, meu amado, também como nós estamos abordando esse assunto, ele teve princípio com esse cidadão que nós mostramos lá no início do vídeo, chamado Kenneth Arnold, que você está contemplando aí, ele demonstrando uma espécie de nave ou naves voando. Então, esse Kenneth Arnold, foi com ele que se iniciou. O mistério dos OVNIs surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética trocavam ameaças e xingamentos cada vez mais ferozes, e as pessoas comuns, escaldadas pela invenção, a palavra é essa, pela invenção da bomba atômica, pouco antes desconfiavam seriamente que os dois lados tinham verdadeiros arsenais de armas secretas. Claro que nesse período que está se tratando aí, nós estamos abordando a chamada Guerra Fria. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período chamado Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética, eles trocavam farpas e o mundo ficou na eminência de uma destruição nuclear. Estados Unidos e União Soviética são duas potências nucleares e
eles ficavam se ameaçando um ao outro para saber quem ia apertar o primeiro botão, disparando o primeiro míssil nuclear, e o mundo foi dividido aí em dois blocos, o bloco comunista e o bloco capitalista, e do lado dos Estados Unidos, o bloco capitalista, e do lado da União Soviética, o bloco socialista, e o mundo passou por essas ameaças. Em junho de 1947, como estamos abordando, o piloto norte-americano Kenneth Arnold contou ter sido perseguido por uma esquadrilha de naves em formato de pires, que ele deu o nome de Flying Saucers. Eu não peguei nenhuma imagem desses Flying Saucers, mas veja, pegamos sim. Veja aqui, ó, está exposto aqui. Ele chamou esses objetos aqui, ó, de Flying Saucers, ou naves em formato de pires. Ele abordou isso quando ele sobrevoava o pico de Rainer, de 4.300 metros no extremo noroeste dos Estados Unidos. Então ele disse que quando ele voava com seu teco-teco, com seu aviãozinho teco-teco, ele foi seguido por esses Flying Saucers, ou naves em formato de pires voadores. E aí, então, se iniciou a chamada Era Moderna dos discos voadores. Com este evento, não tardou para a imprensa sensacionalista projetar na imaginação popular um clima de paranoia. Ou eram russos que estavam chegando, ou eram mesmo os marcianos. Vejam que loucura, como que as pessoas vão abordando esta situação. Então, dos Estados Unidos, a publicidade sobre os OVNIs correu o mundo e animou visionários de todas as cores, credos e nacionalidades. Então, quando surgiu essa questão da era moderna através do Kenneth Arnold, lá nos Estados Unidos, essa questão dos Flying Saucers, isso se espalhou pelo mundo rapidamente, chegando, por exemplo, até o nosso Brasil. No Brasil, meu amado, os pires voadores tornaram-se discos, embora algumas vezes foram avistados sob a forma de charutos, de sondas ou de bolas. Como você está contemplando aqui, esse tipo de imagem, esse tipo de coisa que você está contemplando aqui, ó, nesta imagem aqui ao lado, ou nesta, já foi abordado, já foi falado. Nós tivemos aqui no Brasil a Operação Prato. Se você não sabe, você pode estar pesquisando sobre isso aí, que está relacionada a essa questão de discos voadores. Então, aqui no Brasil, ele foi visto em formato de disco, ou em formato de charuto, ou de sondas, ou de bolas. Pois bem, nos Estados Unidos, ou nesse período da chamada Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética detectavam objetos nos radares e pensavam que eram os inimigos tentando atacar. Mas os objetos sumiam imediatamente, causando assim uma paranoia em norte-americanos e soviéticos. Então, no período do auge da chamada Guerra Fria, na eminência da ocorrência de uma guerra nuclear e o mundo ir para o beleléu, esta é a grande verdade, nua e crua, o mundo estava passando por um perigo. Então, nós temos Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, e eles começam a detectar objetos nos seus radares, objetos voadores nos seus radares. E o pensamento, a ideia que surgiu, que esses objetos eram ou Estados Unidos tentando atacar a União Soviética, ou União Soviética tentando atacar Estados Unidos. E a coisa se complicou. Por quê? Porque se um pensa que é isso e dispara um míssil nuclear, o mundo tinha ido para o espaço. Para que isto não viesse a acontecer, foi estabelecida uma equipe de norte-americanos e soviéticos para estudar os pontos luminosos dos radares e, posteriormente, trocar informações sobre o assunto. Assim, evitaria um conflito nuclear entre as duas potências que se ameaçavam durante a chamada Guerra Fria, como nós estamos abordando aqui. Essa Guerra Fria, ela começa logo após a Segunda Guerra Mundial e vai até 1989, por aí, por volta de 1989, com a desestruturação da União Soviética, a Guerra Fria também acaba. Pois bem, então foi montada uma equipe de soviéticos e norte-americanos para estudar esse fenômeno que estava aparecendo nos radares. Os governos
americanos e soviéticos estavam decididos a trocar informações. Eles queriam saber, porque não eram nem soviéticos e nem tampouco os norte-americanos, que estavam enviando os objetos que os radares estavam detectando. Então, meu amado, eles estabeleceram essa equipe para trocar informações e assim se chegar a um determinado assunto. Neste período, o presidente dos Estados Unidos era John Kennedy. Quando John Kennedy fez esse trato, possivelmente com Nikita Khrushchev, eu não estou bem ciente se era Nikita Khrushchev nesse período lá na União Soviética, possivelmente fosse, a CIA, que é a Polícia Secreta dos Estados Unidos, ela disse: não, senhor, você não vai trocar informações com os soviéticos. Nós não vamos fornecer informações desse assunto para os soviéticos. Nós não iremos fazer isso de maneira nenhuma. Pode tirar o seu cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer. Só que Kennedy disse: não, mas o presidente aqui sou eu. Quem manda nesse país, eu não vou falar nenhum tipo de palavrão aqui, quem manda nesse país sou eu. Então eu vou trocar informações com os soviéticos e acabou. A questão era essa. Kennedy decidiu que iria trocar essas informações. Mas o que foi que aconteceu? Depois de alguns dias, possivelmente 3, 4 dias, ele recebeu um balaço no peito, na testa, eu não sei bem o local, mas ele recebeu um balaço e ele foi assassinado. E essa questão de troca de informações entre soviéticos e norte-americanos foi por água abaixo. Mas nós vimos que a Guerra Fria não se transformou numa guerra quente. Apesar de se dizer que no período da Guerra Fria não foi fria, totalmente fria, porque nós tivemos algumas outras guerras, mas nós não estamos discutindo isso aqui. Mas nós não tivemos a guerra nuclear. Certamente que tanto os soviéticos quanto norte-americanos, e mesmo com a morte do presidente Kennedy, chegaram à conclusão que a coisa não poderia avançar do que estava até aquele momento exposto. O certo é que, desde as explosões das primeiras bombas atômicas na Terra, quando ainda não havia tecnologia avançada de computação gráfica, o mundo começou a presenciar esses fenômenos estranhos que estavam acontecendo. As duas bombas nucleares que nós estamos falando, eu voltei o pensamento aí novamente, aqui, ó, na Segunda Guerra Mundial, foi quando os Estados Unidos lançou, lá no mês de agosto, no dia 6 e no dia 9 de agosto, as duas bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, causando uma devastação tremenda naquele povo japonês. Então, o mundo ainda não tinha uma tecnologia como nós temos hoje. O mundo não tinha esse tipo de tecnologia, mas começou-se a presenciar esse tipo de fenômeno, esse tipo de coisa, de objetos voadores que vinham, que apareciam, que chegavam até os radares, e desde então, meu amado, isso nunca mais parou, é que a mídia não divulga como se deve divulgar, ou o mundo talvez não esteja preparado para ouvir esse tipo de coisa. Um dos mais famosos avistamentos foi o caso dos discos voadores que sobrevoaram a cidade de Washington em 1952, lá nos Estados Unidos. O caso ocorrido em 1952 mostra em vídeo 12 naves sobrevoando a capital americana, o que causou grande preocupação para as autoridades da época. Nós vamos estar aqui mostrando para você esse vídeo sobre essa questão dos OVNIs norte-americanos. Presta atenção.
você está vendo, em 1952, a capital dos Estados Unidos teve essa sobrevoada de OVNIs. OVNIs sobrevoaram, como você está contemplando aqui na imagem, que nós mostramos aquele pequeno vídeo, onde demonstra essa sobrevoada de OVNIs em 1952 sobre os Estados Unidos. Isso foi amplamente divulgado na época e depois caiu no esquecimento. Como estamos abordando, esse evento foi largamente testemunhado e divulgado, porém a sua gravação apenas foi pública muito tempo depois, o que deixa dúvida se ela é realmente autêntica ou foi uma reconstrução bem feita sobre o ocorrido. Por quê? Nos Estados Unidos, quando acontecem essas coisas, não pode se divulgar, isso não se divulga. Quem divulgar um assunto desse imediatamente, como se tem aqui no Brasil, já se fala, é preso imediatamente, ele vai preso, seja ele que tipo de autoridade for. Não tem para onde fugir, não tem conversa, vai para a chave mesmo e acabou. Esse é os pormenores dos norte-americanos. Pois bem, esse assunto, ele não foi divulgado com a amplitude que deveria ser divulgado na época, mas posteriormente ele foi amplamente divulgado. Por isso que gera dúvida se esse vídeo que você terminou de ver, que nós estamos também trabalhando aqui, se essas imagens são reais ou se foi uma montagem. As frotas de discos voadores avistados sobre Washington, D.C., em fins de semana sucessiva, em julho de 52, tem sido um dos casos de OVNIs e de UFOs que tem melhor documentação. Milhares de testemunhas, juntamente com inúmeras fotografias, rastreamentos de radar e testemunho de pilotos. Todos relataram discos voadores sobre a capital do país em 3 fins de semana consecutivos. Então veja que não foi uma coisa esporádica. Não foi algo que aconteceu assim e acabou, não foi coisa dessa natureza, não. Foi algo que foi visto, não foi por uma, por duas, por 3, por 4 ou por 5 pessoas. Foram muitas e muitas, centenas de pessoas, podemos dizer até milhares de pessoas, que contemplaram esse fenômeno que ficou no esquecimento. Posteriormente, o Major Donald Coy e outros pesquisadores importantes de OVNIs da época consideraram que a aparição sobre Washington foi a melhor prova da existência de extraterrestres visitando a Terra. A Força Aérea dos Estados Unidos, porém, realizou uma conferência de imprensa em 29 de julho de 1952 e o Major-General John Stanford disse que era tudo devido a uma inversão de temperatura, que não tinha nada a ver com OVNI, que isso não tinha nada a ver com disco voador, que isso aí era coisa, invenção de mentira, isso era apenas inversão de temperatura que causou esse fenômeno aos olhos das pessoas, né? Então veja, sempre se tentou ludibriar, enganar, maquiar a situação e não deixar vir à tona aquilo que precisa vir à tona para o elevo espiritual da humanidade, para que o homem possa contemplar essas verdades. Posteriormente, foi criado um projeto pelo presidente Truman. Esse projeto ficou conhecido como Livro Azul. Deixa eu ver, isso aqui, essa imagem que você está vendo aí, ó, o projeto Blue Book, o projeto Livro Azul. Esse Livro Azul, ele foi criado, esse projeto, para trabalhar esse assunto dos discos voadores, sobrevoada de 52, a Área 51 nos Estados Unidos e também a queda de um UFO em 1947. Então esse Livro Azul, ele foi criado com esse intuito, com esse propósito, com esse objetivo. Grande parte dos meios de comunicação e público em geral ficaram confusos com a explicação oficial da Força Aérea. No entanto, obedientes, ignoraram o assunto em favor de uma questão de segurança nacional. Por mais de 60 anos, então, meu amado, o segredo de quem realmente sobrevoou Washington, D.C. e outras grandes cidades dos Estados Unidos em 1952 ficou escondido do público em geral, ficou oculto. As desinformações, ou a desinformação, foi que autoridades norte-americanas tentaram dizer que eram aviões alemães. Veja, está chovendo aqui, eu não sei se está pegando esse áudio da chuva, mas eu preciso concluir. Preste atenção então.
Primeiro disse lá o general John Stanford que era uma inversão de temperatura. Monta-se um projeto chamado Blue Book, como você está vendo aqui, ó, projeto Blue Book, projeto Livro Azul, para explicar a situação, para explicar o problema. Qual o problema? O problema é que agora eles vêm dizer que não tinha nada a ver com inversão de temperatura, que eram aviões alemães sobrevoando Washington, que eram os aviões do inimigo, que eram aviões da Alemanha que estavam sobrevoando Washington. Eu acredito, meu amado, que se fosse aviões da Alemanha que estivessem sobrevoando Washington, os aliados não tinham dado nem para o cheiro na Segunda Guerra Mundial se os alemães dominassem esse tipo de tecnologia de aparecer e sumir por volta daquele ano. Isso é confusão, isso é coisa que não dá para se imaginar. O certo é a CIA, a Polícia Secreta dos Estados Unidos, a Polícia Secreta norte-americana, vem ocultando esse assunto até os dias atuais. Só que não dá mais. Nós não podemos mais ficar com esse assunto no oculto. Isso é uma coisa que tem que vir à tona, que precisa vir à tona para que a humanidade perceba que ela não está e nunca esteve sozinha no espaço. Esta é a grande verdade. Que Deus te abençoe. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, console o teu coração neste momento, em nome de